Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Ulisses Lucas, do Ensino Ímpar, Método Singular de Aprender. Pessoal, a gente vai começar uma série de vídeos falando sobre sequências, progressão aritmética e progressão geométrica, tá bom? Essa é a parte um dos nossos vídeos, ok? Só um pequeno probleminha aqui que eu vou falar para vocês. Eu tenho dois pequenos problemas aqui com relação à iluminação, né? Eu ainda não resolvi, ó. Eu tenho aqui uma luz e aqui uma outra luz que pode atrapalhar um pouquinho o quadro. Mas a gente vai resolvendo enquanto isso, tá? Dá para ir levando enquanto isso. Enquanto eu não resolvo esse problema, a gente consegue ter aula. Beleza? Então, ok, pessoal. Então, sequências numéricas. Sequências ou sequências numéricas. Sobre o que fala? Sempre que a gente vai aprender algo novo, um assunto novo, a primeira coisa a gente tem que procurar a definição, o conceito. Qual que é a ideia por trás disso? Sobre o que a gente está falando, ok? Então, o que são sequências? Elas são também chamadas de sequências numéricas, tá bom? Eu não coloquei, mas se você quiser anotar, sequências ou sequências numéricas. Sempre que eu vou falar em sequências numéricas, tem uma palavra-chave, tá? Que eu até coloquei aqui no quadro. A palavra-chave é organização, ordem, tá bom? Sempre que um exercício falar que uma sequência numérica, uma sequência, o que você vai pensar? Opa, são números em uma certa ordem, ok? Não são números aleatórios, tá bom? Então, isso é sequência numérica. Nós pegamos números e nós organizamos eles de maneira... e nós organizamos eles, só isso. Tem uma certa ordem, tem uma lógica por trás aqui. A gente tem que procurar entender qual que é essa lógica. Mas não são números soltos, ok? São números organizados. Aqui a gente trabalha sequências numéricas. Existem outras sequências também? Sim, existem. Sequências de figuras, tá? E outros tipos de sequências, tá? Tudo que tiver uma certa ordem vai ser a gente pode denominar isso de sequência, tá bom? Aqui, nas sequências numéricas, eu coloquei dois exemplos para vocês. Olha só, 1, 4, 9, 16. 1, 2, 4, 7 e 11. Vocês conseguem enxergar uma certa ordem? Conseguem? Ó, vamos pegar esse primeiro exemplo. 1, 4, 9 e 16. O que a gente consegue enxergar ali com relação aos números? A gente consegue enxergar isso daqui, ó. Do 1 para o 4, não, perdão. O 1, ó, é a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado. O 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. O 9, 3 elevado ao quadrado. O 16, 4 elevado ao quadrado. Olha só. Se eu fosse fazer o próximo número, como é que eu faria aqui, ó? Eu colocaria 5 elevado ao quadrado. O próximo, 6 elevado ao quadrado. O próximo, 7 elevado ao quadrado. Olha só como é que os números estão organizados. Ó. Vou fazer o contrário aqui. Então, aqui eu colocaria 5 ao quadrado, ficaria quanto? Ficaria 25. Aqui ficaria 36. E aqui ficaria 49. Se eu fosse completar essa sequência, continuar a sequência. Então, como a sequência ela tem uma certa ordem, a gente consegue prever os números futuros. A gente consegue prever quais são os próximos termos da sequência. E aqui a gente chama os termos da sequência de A. A. Então, o A1 é o primeiro termo. Então, esse daqui, ó, a gente pode chamar ele de A1, ok? Esse segundo termo, eu vou chamar ele de A2, é o segundo termo. Esse terceiro termo, A3, e por aí vai. Esse daqui é o quarto termo, A4, A5, A6, A7, e por aí vai. Sempre que eu for chamar um termo da sequência, eu vou utilizar a nomenclatura A antes dele. Então, o 20º termo é o A20, o 30º, o A30, e por aí vai, tá? E aqui eu já vou fazer uma pequena introdução. Por que a gente está falando tanto sobre sequências? Porque depois que a gente aprender sequências, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor PA e PG.
Sequências é algo introdutório para PA e PG. Sequências não é cobrada assim diretamente em vestibulares, mas progressão aritmética e progressão geométrica é cobrada com uma frequência muito grande. Então, e para conseguir entender perfeitamente progressão aritmética e progressão geométrica, a gente precisa entender as sequências, ok? Então, por isso que a gente está analisando aqui as sequências. Olha só, como é que se eu chamo o primeiro termo de A1, o segundo de A2, e por aí vai, como é que eu chamaria um termo lá na frente? Um termo genérico. O termo genérico, eu chamo ele de AN, tá? AN. Então, AN é o termo genérico. Como assim, professor, termo genérico? Se eu falar 30º termo, o N seria o 30, ok? Então, aqui o N pode ser qualquer número. Pode ser o 30, pode ser o 40, pode ser o 50. Se eu falar o AN, eu quero o 50º termo. Então, o N é o número 50. Por aí vai, ok? Esse N a gente usa na matemática para a gente colocar de uma maneira genérica. Sempre que a gente entender uma lógica, entendeu? Uma ordem por trás, a gente usa o N, porque vai servir para qualquer número. E como é que eu escrevo o AN aqui? Ó? O AN, se você reparar, ó, o primeiro termo ele é 1 ao quadrado, o segundo termo é o 2 ao quadrado, o terceiro é 3 ao quadrado, o quarto, 4 ao quadrado, quinto, 5 ao quadrado, sexto, 6 ao quadrado, sétimo ao quadrado, 7 ao quadrado. Então, como é que eu colocaria o AN? O AN é o N ao quadrado. Ops, deixa eu só colocar bonitinho aqui. O AN, então, vai ser o N ao quadrado. Ok? Então, vai ser um número. O AN vai ser um número, esse próprio número ao quadrado. Como assim, Ulisses? Vamos dar 2 exemplos. Ó. O A40. Como é que seria o A40? Seria o 40 ao quadrado. Aí a gente tem que fazer 40 vezes 40. O A50. 50 ao quadrado. E por aí vai. O N pode ser qualquer termo, tá bom? Vou só colocar aqui, ó, exemplo. O A40, o 40º termo, ele vai ser igual ao 40 ao quadrado. E colocar o exemplo 2 aqui. Exemplo 2. O A30 vai ser 30 ao quadrado, tá bom? E a gente sempre, os termos, eles estão dispostos sempre, ele vai do primeiro pode ir até o fim, infinito. Ou pode ter um certo fim. Mas eu nunca tenho termo negativo. Eu não, aqui na matemática, na parte de sequências, a gente não tem o segundo termo negativo. A gente não existe isso. O 20º termo negativo. Não. Os termos são sempre dispostos de maneira positiva. O 20º termo positivo. Ou só 20º termo. Eu não falo 20º termo negativo. Não existe o menos a 20, menos a 30. Tá bom? Então, para vocês entenderem. Então, a gente sempre conta de crescente a partir do 1. Então, não tem o negativo. Ok? Beleza. Próximo passo. Próximo passo aqui. O segundo exemplo. Ó, 1, 2, 4, 7 e 11. Como é que esses números estão organizados? Eu já falei que é uma sequência. Então, o que a gente vai procurar? Vai procurar aqui nessa sequência uma ordem. Qual que é a ordem? Aonde que a gente chega? Qual que é o resultado? Como é que eu entendo aqui esses termos? Eu entendo da seguinte forma. 1, 2, 4, 7 e 11. Olha só, o que está acontecendo de um para o outro? Do primeiro para o segundo, aumentou 1, né? Mais 1. Do segundo para o terceiro, aumentou quantos? Aumentou 2. Do terceiro para o quarto, aumentou 3. E do quarto para o quinto, aumentou 4. Beleza? Essa seria a lógica. E se fosse o próximo termo aqui, como é que eu escreveria? Vou escrever até de vermelho. Se desse termo aqui para esse aumentou 4, do 11 para o próximo termo vai aumentar 5. Vai aumentar 5. Então, aqui ficaria 16. Muito bem. Daqui para cá, vai aumentar 6. Então, aqui ficaria 16 mais 6, fica 22. E por aí vai, tá bom? Então, sempre em sequência, a gente vai procurar uma lógica. Às vezes, a lógica não é tão clara assim mesmo, tá? É normal, às vezes, a gente não conseguir enxergar a lógica.
mas sempre tem uma lógica ali, senão não é sequência, tá bom? A ideia da sequência é ter uma organização, uma ordem, uma lógica, tá bom? Então, isso daqui que eu fiz aqui, a n igual a n ao quadrado, a gente fala para achar o termo geral de uma sequência. Como é que eu acho uma fórmula genérica para toda a sequência? Vamos fazer isso aqui embaixo também. Tá, então, como é que fica? Vamos escrever aqui, ó. Se eu escrever o segundo termo em função do primeiro termo, então o segundo termo ele vai ser igual a 1 mais quanto? Mais 1. Olha só como é que ficou. O A3 ele vai ser igual ao que? O 4. O 4 vai ser 2 mais 2. Só que o 2 é o A2. Ó. A2 mais 2. O quarto termo, o sétimo, vai ser o quê? O A3. O A3 que vale 4 mais 3. Tá? Eu vou só escrever aqui na frente, só para vocês entenderem. Deixa eu colocar de maneira diferente aqui para vocês entenderem. Ó. Então ficou assim, ó, o A2. Quanto que vale o A2? A2 é igual ao primeiro termo, que é 1, mais 1. O A3, quanto que vale o A3? 4, né? 4 é igual a 2, o A2 mais o 2. Tá? Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. O A4 é o 7. 7 é igual a 3, quanto que vale o A3? 4 mais quanto? Mais 3. Tá? E por aí vai. É só para vocês entenderem. Mas eu quero que vocês foquem aqui, ó. O A2 é o A1 mais 1. O A3 é o A2 mais 1. O A4 é A3 mais 3. Olha só. Se eu escrevesse um termo qualquer, um termo genérico, o AN, como é que eu escreveria esse AN? O AN eu escreveria assim, ó. O AN, ele é igual ao quê, ó? AN menos 1. AN menos 1. Mais quanto? N menos 1. N menos 1. Mais N menos 1. Deixa eu só colocar assim, só para ficar mais organizadinho. Nossa, que confuso, professor. Calma, vamos só colocar alguns exemplos. Vamos ver se isso funciona? Olha só. Vou colocar os exemplos que estão aqui no quadro. É o A5. O A5, ó. No lugar do N, eu coloquei 5. Então, A5 vai ser AN menos 1. A5 menos 1. 5 menos 1 vai ficar 4. Então, A5 vai ser o A4, o termo antecessor, mais quanto? Mais N, quanto que vale N? Aqui nesse caso, 5. 5 menos 1, 4. Olha só, o A5 é igual a A4 mais 4. Vamos ver, qual que é o A5? O A5 é esse daqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O A5 é o 11. Vamos ver se deu certo? Então, A5 é o 11. 11 é igual ao A4, que é o 7, mais 4. 7 mais 4 deu 11. 11 é igual a 11. Certinho, tá bom? Viu como deu certinho? Então, exemplo 2, só para a gente fixar. Então, aqui é a fórmula genérica. Ah, professor, mas por que você está passando isso? Porque é importante vocês entenderem que sempre quando a gente tem uma sequência, a gente tem que... É possível fazer uma fórmula genérica, o famoso AN, tá bom? Aqui vocês precisam necessariamente saber fazer isso aqui para a sequência? Não, aqui não é, porque não é muito exigido em vestibular, isso é mais exigido talvez em concurso público, tá bom? Mas assim, isso vai facilitar muito a hora que a gente for aprender progressão aritmética e progressão geométrica. A gente precisa entender isso daqui para ficar muito mais fácil o aprendizado da progressão aritmética e progressão geométrica. Tá bom? Então vamos só fechar aqui. Vamos colocar o exemplo 2. Vou colocar o A6 aqui, ó, na sequência. Ou A7 mesmo. Deixa eu colocar o A7. O A7. Então, no lugar do N, eu coloquei 7, porque N pode ser qualquer número. Então, A7 é igual a 7 menos 1. 7 menos 1 vai ser o A6, mais N menos 1. N é 7. 7 menos 1 vai ficar 6. Então, A7 seria A6 mais 6.
Qual que é o A7? Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O A7 vai ser o 22. Deixa eu fazer aqui preto. 22 vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a 6. Quanto que vale a 6? 16. Mais quanto? Mais 6. Então, 22 é igual a 16 mais 6. Isso está certo? Está, porque 16 mais 6 é 22. Viu como tudo tem uma lógica? Tudo tem um porquê? É assim que a gente aprende aqui a parte da matemática, nas sequências. E para fechar isso daqui, eu vou falar sobre essa parte aqui que é bem importante. Isso daqui que eu fiz, ó, o desenho nem ficou tão bom, mas é para vocês entenderem algo extremamente importante, extremamente relevante. Dentro das sequências, então sequência, o que é sequência? É sempre que a gente organizar algo, sempre que a gente colocar uma certa ordem em algo, beleza? E dentro da sequência nós temos a progressão aritmética e nós temos a progressão geométrica. Então, progressão aritmética e progressão geométrica são algumas formas de sequência, não são as únicas, mas são formas de sequência, porque esses dois exemplos que eu dei para vocês, eles não são nem progressão aritmética e nem progressão geométrica. Existem outras formas que não são progressão aritmética nem geométrica e é sequência, tá? Então, eu posso afirmar o seguinte: toda progressão aritmética é uma sequência. Toda progressão geométrica é uma sequência, mas nem toda sequência é uma progressão aritmética. Nem toda sequência é uma progressão geométrica. Tá? Então, progressão aritmética e progressão geométrica está dentro de sequências. Foi esse o desenho que eu fiz aqui. Ó. Sequência é esse em azul todo. Progressão aritmética é só esse pequeno aqui, esse pequeno círculo. E progressão geométrica é esse outro círculo. Tá? Os dois estão dentro de sequência. Mas tem certas coisas que não são nem progressão aritmética e nem progressão geométrica. Ok? Beleza. Então, continuando aqui. Ó. E as sequências? As sequências, elas podem ter fim, bem básico, assim. Então, as sequências, elas podem ser finitas ou infinitas, tá bom? Eu posso falar que a sequência vai até o A30. Ou falar que a sequência não tem fim. Eu tenho esses dois tipos de sequências, tá bom? Então, só isso. Sequência finita e infinita. Quando tem fim e não tem. Bem facilzinho. E aqui eu coloquei um contra-exemplo. O que seria esse contra-exemplo, professor? Contra-exemplo é algo que não é sequência numérica. Por isso que eu coloquei ali no quadro. Olha só esses números aqui. 1, 9, 1, 7, menos 50, 32 e 7. São números aleatórios. Não tem uma ordem ali dos números. Eu não coloquei 1, depois somei 2, coloquei outro, depois somei mais 3, coloquei outro, mais 4. Não tem uma ordem ali que sempre vai somando, sempre soma mais ou menos a mesma coisa, ou subtrai. Então, são números aleatórios. Como são números aleatórios, isso daqui não é sequência, tá? Então, vou colocar aqui. Isso que eu coloquei aqui no quadro não é sequência numérica. Sequência numérica, tá bom? São só números aleatórios. Nem todos os números dispostos, um atrás do outro, são sequências. Somente quando eles têm uma certa ordem, que não é o caso aqui. Beleza? Sobre sequência, é isso que eu tinha para falar com vocês. E agora, no finalzinho da nossa aula, eu vou falar sobre progressão aritmética. Essa é a parte, a gente vai começar a progressão aritmética e na próxima aula eu continuo com vocês, tá bom? Esse é o comecinho, a gente vai entrar em progressão aritmética. Eu vou passar a ideia para vocês. Tá bom, o que é uma progressão aritmética? Eu vou ler aqui a definição e depois a gente vai conversar sobre isso. Então, ó, sequência aritmética é toda sequência... Progressão, eu falei sequências. Progressão aritmética é toda a sequência numérica. Olha só, sequência numérica. Lembra que eu falei? Toda progressão aritmética é uma sequência. Tá? Então, progressão aritmética é toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do termo anterior com uma constante. Essa constante eu chamo de R, razão.
Professor, eu li ali com você, mas eu não entendi nada. Explica isso melhor aí pra gente. Beleza. Então, o que é sequência numérica? Sequência numérica é o seguinte. Eu vou pegar qualquer termo, o A30, por exemplo. O A30. Como é que eu acho o A30? Eu pego o A29, eu pego o termo anterior, mais uma razão, mais um número constante, tá? Mais um número constante. Depois a gente vai aprender como é que a gente acha esse número constante. Mas é sempre assim, eu pego qualquer termo, o A30 é o A29 mais a razão desse termo constante. E o A50 é o A49 mais uma razão. O A33, o A32 mais uma razão. E essa razão é sempre igual, tá? Então, sempre progressão aritmética é isso. É quando a gente tem números dispostos em uma sequência e a progressão aritmética, eu sempre conto, a partir do segundo termo, o termo anterior mais a razão. Termo anterior mais a razão. Sempre. Progressão aritmética, você tem que lembrar disso. Termo anterior mais razão. Termo anterior mais razão. Tá bom? Isso é uma progressão aritmética. Por isso que a gente fala que é uma sequência. Ok? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Coloquei 2 exemplos para a gente entender. Olha só. E eu falo que esses exemplos são progressões aritméticas. Por que eles são progressões aritméticas? Porque a partir do segundo termo, ele vai ser a soma do anterior mais alguma coisa, que eu vou descobrir, é uma razão, um número constante. Vamos tentar descobrir aqui, ó. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 3, o terceiro termo é 5, o quarto termo é 7, o quinto termo é 9. Como é que eu acho como é que eu sei quanto que está aumentando de um para o outro? Opa, de um para o outro está aumentando sempre uma mesma coisa. Está sempre aumentando 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Olha só, de um termo para o outro, eu sempre aumento 2. Então, quer dizer que... Então, o que quer dizer? Quer dizer que essa daqui, a razão vale 2. Entendeu? Razão vale 2. E olha só, observe que sempre vai aumentar a mesma coisa. Eu não sei quanto vai aumentar, porque vai depender de sequência para sequência. Mas sempre é a mesma coisa. Nesse caso, sempre aumentam 2. Vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó, no cantinho. Menos 4, menos 7, menos 10, menos 13. Quanto que aumentou de um para o outro? Aumentou menos 3, tá? Menos 3. Porque é o seguinte, ó. Vou colocar aqui, menos 3. Pensa o seguinte, eu devo 4 e depois eu passo a dever 7. Qual foi a diferença dos dois? Foi menos 3. Eu passei a dever, eu estou devendo mais ainda. Né? Eu somo menos 3, tá bom? Então, do primeiro para o segundo, aumentou menos 3. Do segundo para o terceiro, aumentou menos 3. Do terceiro para o quarto, aumentou menos 3. E por aí vai. Aqui a sequência é infinita. Aqui a sequência é infinita. Eu coloquei um fim. Aqui não. Então, eu poderia continuar. De menos 13, qual que seria o próximo número? Menos 13, menos 16, o próximo, menos 19, menos 21, menos 24, menos 27, por aí vai. Sempre de 3 em 3, ok? Só que vai andando negativamente, tá? Então, por hoje, a aula é isso. Se você ficou com um pouco, né, às vezes é normal que a gente não... às vezes os alunos não têm muito traquejo, muito jeito com números negativos. Não tem problema. Na próxima aula eu vou trazer mais exemplos, tá? A gente vai prosseguir na matéria e eu vou trazer exemplos de números negativos. Eu vou colocar no quadro bem detalhadamente para você entender, se você ficou com dúvida nessa parte. Tá bom? Por hoje é só. Então, aula que vem eu vou continuar a progressão geométrica. Sequências a gente já finalizou nessa aula, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.